quem deve ficar ou não na equipe do Vasco. Beleza? Deixa aqui nos comentários aqui, tá aparecendo pra vocês? Deu certinho? Começando nessa lista aqui com o Adson, né? Aqui, primeiro aqui da lista de ontem aqui, o Adson. Cara, vamos falar aqui sobre o Adson. Adson, ele é um jogador que ele quando chegou no Vasco, chegou mal pelo valor, né? Ele foi um dos grandes reforços da 777 no Vasco. Ele chegou mal. Depois ele começou a se adaptar, né? Até quando o Rafael Paiva conseguiu encaixar um esquema tático com ele, que aí sim ele começou a render e a render muito, jogando muita bola, sendo o principal jogador do Vasco naquele momento. Depois que ele se machuca, né? Se machucou. Na verdade, não foi nem tanto uma questão dele se machucar, né? Ele começou a sentir dores, aí viu que tem que fazer uma cirurgia de recuperação até rápida, mas fez. Depois deu meio que errado, teve que fazer de novo, né? O departamento brilhante do Vasco, né? O departamento médico do Vasco brilhante, praticamente não conseguiu recuperar o jogador. Até então não conseguiu. Ele volta, mas não volta, joga um jogo, depois não joga mais, tá machucado ainda. Ninguém sabe dizer como é que ele tá realmente, se ele tá 100% ou não. Mas como ele tá sendo relacionado para os jogos, significa que o departamento médico liberou ele para poder jogar. Então ele deve estar bem. Deve estar bem em termos da cirurgia, deve estar recuperado. Mas não recuperou o futebol que ele estava demonstrando. Possa ser, mais uma vez, como o Fernando Diniz, ele gosta de jogadores velozes, de jogadores que sabem tocar bem a bola, né? Que tem uma certa intimidade com a bola. Eu acredito que o Adson, ele é um forte candidato para ser titular no comando do Fernando Diniz. E, na minha opinião, é um jogador que eu não deixaria. Eu deixaria, não tiraria o Adson da equipe do Vasco, deixaria. Alex Teixeira, não tem nem o que dizer, né? Apesar que o Diniz tentou dar uma força para ele na entrevista, né? O Diniz disse que o Alex Teixeira jogou bem contra ele no ano passado e que vai tentar recuperar o futebol dele. Felipe Coutinho é outro jogador que chegou no Vasco mal, teve algumas atuações razoáveis para boa, né? Mas que infelizmente ele não consegue recuperar o futebol dele, não consegue recuperar a forma física. Eu não sei nem como explicar, cara. Como é que um jogador magro, né, que você vê ali, treina todo dia, não consegue entrar em forma física. Não tá gordo, não tá acima do peso e não consegue entrar em forma física. Não consegue ter um rendimento bom em campo fisicamente. Eu não entendo isso, não entendo. Porque pra mim, um jogador que não era pra estar em condições físicas seria se ele viesse de férias, gordo, e precisasse ali de um mês ali para poder voltar à forma física. Mas o Felipe Coutinho já tá no Vasco já há praticamente um ano e não demonstrou ainda para o que veio. Por mim, esse aí, o Felipe Coutinho e o Alex Teixeira, já seriam dois que deveriam sair, né? Eu vou até anotar aqui para não me esquecer aqui, para a gente ver aqui quantos jogadores deveriam sair do Vasco. Vamos lá, Felipe Coutinho, deixa eu anotar aqui, viu? Felipe Coutinho. Aí Alex Teixeira. Teixeira 2. Vamos lá, vamos para a lista de relacionados. Pra gente não se perder aqui e continuar, né? Queria para vocês aqui, queria que você dissesse aqui, né? Nos comentários. Desses três aqui, ó.
voltando aqui, recapitulando, quem desses jogadores aqui deveriam sair do Vasco para poder abrir espaço para novos jogadores que consigam mudar, né, a cara do Vasco para esse ano e tentar salvar o Vasco de um desastre do rebaixamento esse ano ainda. Nós já falamos aqui já do Adson, que para mim deveria ficar ainda, apesar de não estar mostrando futebol bom porque não se recuperou o direito da lesão dele. Tem o Alex Teixeira, que para mim podia ir embora, apesar que mais uma vez, né, o Fernando Diniz disse que ia tentar recuperar o futebol dele. Coutinho para mim poderia ir embora também, né? Aí tem aqui esse Daniel Fusato. Cara, Daniel Fusato, ele é um jogador que não agrega em nada no Vasco ainda, né? Você pode ver que ele às vezes nem relacionado é. Então, pra mim também deveria sair do Vasco. Mais um aqui, Daniel Fusato. Podia, né, ser dispensado do Vasco. Deixa eu botar aqui. Daniel Fusato. Vamos lá. Já são 3 que era pra sair do Vasco. Aí vamos lá aqui. Garré. Cara, o Garré, né? Contratado recentemente. Não mostrou pra que ver ainda. É um jogador que eu mesmo não vejo como bom jogador. Não vejo como bom jogador. Não gosto do futebol dele. Pra mim, ele poderia ser emprestado também. Poderia sair. Não faz diferença no Vasco. O Garré. Pra mim não faz diferença ainda no Vasco. Tem um futebol melhor do que o Alex Teixeira. Tem. Mas pra mim ele poderia sair também. Aí já são 4 aqui, ó. Garré também poderia sair do Vasco. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Jair. Cara, eu acredito que o Jair ele vai conseguir melhorar. Não, depois do Garré vem Hugo Moura. Hugo Moura, na minha opinião, ele pode sim continuar no Vasco, apesar de que o esquema dele não combina muito com o esquema do Diniz. Mas ele é aquele cara que, se tiver ali vazando muito, né, tiver a zaga meia frouxa, ele chega e também resolve isso aí, que ele tem uma pegada mais forte, entendeu? Então, na minha opinião, Hugo Moura ainda ficaria no Vasco. Pessoal, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, entendeu? Se tiver também alguma pergunta, pode deixar aqui também pra gente poder interagir, pra gente poder deixar a live mais solta, beleza? Vamos lá, João Vitor, né? O João Vitor, ele... Hugo Moura, o Jair, eu já falei, né, que o Jair ele tem condições de continuar no Vasco, até mesmo porque o esquema tático do Diniz combina muito com ele. Então, para mim, o Jair também ficaria. Aí vem João Vitor. João Vitor, com certeza, o zagueiro mais caro que o Vasco tem. Apesar de não ter demonstrado esse futebol todo, mas ele teve várias partidas boas também no Vasco. Ele tem nível de continuar no Vasco, sim. É um cara que consegue sair bem com a bola, tem velocidade, é um zagueiro rápido, tem um bom toque de bola e ele cai muito bem no esquema do Diniz. Então o João Vitor fica, minha opinião. Léo Jardim. Léo Jardim, se eu não me engano, com o jogo de ontem, né? O Léo Jardim já bateu a meta de 60% dos jogos do ano com a camisa do Vasco. Então, se eu não me engano, ele já tem, no caso, a cláusula lá, né, de ser de renovação automática de mais um ano. Então ele fica até o final do ano que vem, o Léo Jardim. Aí, se o Vasco não chegar em um acordo com ele, vai embora, né? Ou o Vasco venda para ganhar também alguma coisa com ele, né? Porque até então o Léo Jardim era um goleiro esquecido. Era um nada. Na verdade, ele era um nada. O Vasco recuperou ele. Ele
tá sendo hoje conhecido, tá sendo hoje. Tá tendo essa visibilidade hoje no carro do Vasco. Entendeu? Ele deveria ser mais grato ao Vasco. Né? Mas vamos lá. Fica. Léo Jardim fica. Depois do Léo Jardim vem o que? Lloyd. Cara, Lloyd Augusto. Esse cara é um jogador de pelada. Jogador de pelada. Sem condições nenhuma, né, de ser um jogador do Vasco. Até agora não demonstrou para que veio. Teve algumas partidinhas mais ou menos, mas que não passa nenhuma confiança, não passa nenhuma credibilidade para ser jogador do Vasco, muito menos titular do Vasco. Então Lloyd vaza, né? Depois que o David se recuperar, com certeza o David não ia perder a vaga para o Lloyd, com certeza. Vamos lá. Lucas Oliveira, zagueiro. Cara, o Lucas Oliveira, ele tem algumas partidas boas, né? É um jogador que combina também com o esquema tático do Diniz. Eu acredito que ele vai ser sim utilizado. Nem que ele pegue banco para o Maurício Lemos quando se recuperar. Mas é um cara que eu ainda deixaria. O Lucas Oliveira. Lucas Piton. Lucas Piton, cara, é como eu disse. É um cara que já mostrou futebol tanto até que ele foi cotado, né? Assim, né? O pessoal queria que ele fosse convocado para a seleção brasileira, né? Então, assim, é um jogador que tem muito futebol, só que tá numa fase péssima, cara. Não acerta nada, nem os próprios cruzamentos ele acerta, né? Para dizer que não acerta, ele acertou um cruzamento no jogo anterior, né? Que foi até o gol do Verret, né? O Verret fez um gol de cabeça no outro jogo com o passe do Lucas Piton. Mas que também tá numa fase horrível, horrível. Tem que ter um cara na reserva, que nem tinha, né? O Vasco tinha, só que o Vasco emprestou, né? Mas assim, tem que ter um cara que possa entrar no lugar do Lucas Piton e ter uma disputa de posição, entendeu? Bora continuar, mas eu deixaria ele ainda no time do Vasco. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, cara, é uma joia. É um achado, né? É um cara que tem grande potencial. É um zagueiro forte, um zagueiro canhoto, um zagueiro que tem muita força física e que ele peca muito no passe, né? Na saída de bola. Ele é péssimo na saída de bola, cara. O Luiz Gustavo, ele precisa muito evoluir essa parte de saída de bola. Precisa ser muito treinado isso e eu acredito que chegou o treinador certo para potencializar ele, entendeu? Então eu acredito que ele, assim, ele tem condições de continuar no Vasco, tem condições no futuro ser uma boa venda para arrecadação financeira na equipe do Vasco, né? Então assim, o Luiz Gustavo, minha opinião, ficaria. O Lincoln, cara, Lincoln ainda não mostrou o futebol que ele deveria mostrar. Não tenho muito o que falar dele ainda. Então, assim, para mim poderia ser emprestado, ser vendido. Seria outra que poderia sair. Então, bota aqui o Lincoln, poderia sair. Aqui. Lincoln. Até agora, né? Até agora, para mim poderia sair Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Daniel Fusato, Garré e Lincoln. Poderia sair esses jogadores. Queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui. Quais jogadores poderiam sair que não faria falta, né? E até melhoraria a equipe do Vasco nessa temporada. Vamos lá. Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Cara, Matheus Carvalho, ele é um volante que
já demonstrou muito assim que ele consegue fechar a casinha, juntando ele com o Hugo Moura. Eles fazem uma boa dupla, cara. Só que no momento não tá bem. Não tá bem, tá trombando com a bola. Né? Tá se enganchando com a bola. Então, assim, é um jogador que é barato pro Vasco. Não é esse jogador carão, assim, caro. É, eu deixaria ainda ele. Nem que fosse pro banco. Eu deixaria. O Nuno. Nuno é o que todo mundo já sabe, né? É aquele jogador que já mostrou que tem futebol. Minha opinião, talvez tenha sido a melhor contratação que o Pedrinho fez até o momento. Porque todas as outras contratações foram fracas, ruins, né? Então, assim, o Nuno eu deixaria. Pablo poderia negociar, não tem muito o que falar dele. Aí, Paulinho. O Paulinho se recuperou. Vou botar aqui o Pablo, pode ir embora também. Vamos lá, Pablo pode ir embora, pode ser vendido. Pablo. Até agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores poderiam ser vendidos. Vamos lá. Aí, Paulinho. Cara, o Paulinho, é como eu disse, né? Foi um jogador que surpreendeu ano passado. O Paulinho, ele foi um cara que foi muito positivo, né? Ano passado. E depois se machucou, cara. Eu não sei se é culpa dele ou culpa do departamento médico, né? Do Vasco, que tá demonstrando ser muito ruim, né? Porque demora muito para recuperar os jogadores do departamento médico do Vasco. Então, assim, o Paulinho, ele é um cara que eu ainda deixaria na equipe do Vasco, e tentaria recuperar o futebol dele como ele jogava antes de se machucar. Ele já demonstrou que tem capacidade para isso. Então, Paulinho ficaria. Paulo Henrique, na minha opinião, é o melhor do Vasco atualmente. O Paulo Henrique é o cara que mais dá intensidade, é o cara que mais dá volume de jogo pro time do Vasco. Nesse momento, o Paulo Henrique, para mim, é o melhor em campo do Vasco, é ele. Minha opinião. Então, o Paulo Henrique ficaria. Vem aqui o Puma Rodrigues. Cara, o Puma também é outro jogador que ele não demonstra tanto futebol como ele poderia demonstrar. É um jogador nível seleção, mas que assim, ele também, se você for olhar, ele tem poucas oportunidades na equipe do Vasco. Ele não entra muito, até mesmo porque, como eu falei, né, o Paulo Henrique é o melhor em campo do Vasco ultimamente. Então, assim, eu deixaria sim também ainda o Puma Rodrigues. Vamos lá, Ryan vai ser vendido, né? Então, vai ser vendido, tem que ser vendido, porque minha opinião, Ryan não joga essa bola toda, não joga. Se puder pegar um dedo bom nele, que pegue, entendeu? Antes que ele saia de graça mesmo, né? Porque é, é um jogador que já tá formado. Muita gente diz que ele tem muito a evoluir porque é novo. Tem condições de evoluir sim, né? É um jogador veloz, é um jogador que tem o drible sim, ele tem uma tapinha na frente ali, ele tem uma boa técnica, né? Tem uma boa estatura física também, apesar que eu não acho ele um bom cabeceador, apesar da estatura física dele. É um cara que realmente assim é, dá pra ganhar um dele com ele, então ganhe. Entendeu? Então ganhe. Então o Ryan vai sair já. Vamos botar aqui só pra não esquecer aqui quantos jogadores. Ryan. Vamos lá. Vamos lá. Esforza. Cara, o Esforza, ele é um cara que, na minha opinião, tem mais talento do que o Ryan
apesar das posições inversas, né? O Ryan é mais na frente, o Sforza é mais volante, né? Então, assim, eu acredito que o Sforza, no esquema tático do Diniz, ele tem grande chance de ser mais utilizado, né? É um cara que custou mais de 20 milhões ao cofre do Vasco, inclusive estava um problema judicial aí, por falta de pagamento, né? Do Sforza aí, né? Do contrato dele. Tá aí na justiça ainda. Então, assim, para mim, o Sforza sabe bater falta. Então, se tiver uma falta perigosa, ele estando em campo, é um batedor que, que pode fazer uma diferença. É um cara que dá para continuar, não é perna de pau, entendeu? Apesar que o esquema tático com ele é, fica ali mais diversificado, mas perde muito também em roubada de bola, né? Perde em, em combate, entendeu? Se ele melhorar essa parte dele aí de marcação, fica bom, fica bom. O esforço eu deixaria. Tietê, é, junto com o Nuno, o, junto com o Nuno, o Tietê foi as duas melhores contratações dessa gestão do Pedrinho. Então, para mim, o Tietê também fica. Apesar, como eu tô dizendo, a equipe do Vasco não tá jogando bem. Ninguém praticamente não tá jogando bem. O Tietê tá ruim porque a equipe toda tá ruim. Essa é a verdade. Verrete. Se o Verrete fica ou não. Minha opinião, o Verrete ele era para ser um banco. Um banco do Vasco. Mas você tá dizendo que ele é para ser banco, sendo que o Verrete é artilheiro do time. Beleza, pô, é o artilheiro do time. Mas ele só é o artilheiro do time porque o time joga para ele, né? O Verrete, ele é o artilheiro quando todo mundo vai só para lateral e lança a bola na área para ele cabecear. Aí, como eu disse, o Verrete, ele é um excelente cabeceador. Mas ele só tem isso. Ele não é um bom velocista, ele não é um jogador de velocidade, ele não é um driblador, ele não é um cara que chuta forte de fora da área. Ele só tem a cabeça, né? Só tem a cabeça. Então, assim, Verrete, ele era para ser um banco para entrar quando tivesse um jogo que não conseguisse no passe de bola infiltrar pelo meio, por dentro, né? Quando o único jeito fosse ir para lateral. Aí beleza, bota ele lá na área e joga a bola lá na área para ver se ele resolve. Era isso aí. Para mim, o Verrete, ele quando o jogo é um jogo mais aberto, ele é um jogador que atrapalha. Porque ele não tem o drible, ele não tem velocidade, ele não chuta bem de fora da área e é isso. O Verrete para mim, ele é um jogador muito limitado, cara, muito limitado. Excelente cabeceador, mas limitado em todo o resto. Para mim o Verrete ficaria mais no banco. Vamos lá, Vitor Luiz. É o zagueiro, é o lateral, né? Substituto do Piton. Pra mim, o Vitor Luiz nesse momento era para ter mais oportunidade, já que o Piton tá numa fase ruim, né? Então deveria sim ter mais oportunidade. E o Zucarello é um cara da base, né? Se não me engano, que, cara, não demonstrou para que veio, né? Não tem tido grandes partidas, né? Grandes jogos. Tomara que ele consiga evoluir o futebol dele junto com o Diniz. Beleza? Vamos lá aqui na live aqui. Essa live hoje tá daquele jeito. Tá daquele jeito. Vai dar 11 horas. Vamos lá, vamos falar agora aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui com a live. Vamos continuar agora aqui, né, com os jogadores que estão em tratamento. Quem é que está em tratamento hoje no Vasco? O David, né? O David, ele poderia sim, ele
Eu acredito muito que quando ele volta melhor, né? Ele assim, melhor do que o Adson voltou, por exemplo, né? Então assim, o David pra mim continua. Aí vem o Estrela, que pra mim joga muita bola. E nesse esquema tático do Diniz, o Estrela tem grande chance de realmente é, dar uma guinada na carreira dele. Eu gosto muito do futebol do Estrela. E o Maurício Lemos, né? É o zagueiro que veio para ser titular, né? Só que só vive machucado. Vamos ver quando ele se recuperar. Né? Então, para mim, eu não sei se estou esquecendo de outros aqui, né? Que nem está sendo relacionado aqui, né? Os que estão sendo relacionados é esse. Outros que não estão sendo nem relacionados podem ir todos embora. Essa é a verdade, né? Então, assim, dos que estão sendo relacionados e os que estão aqui machucados, para mim, os que era para ser dispensado era para ser, no caso, esses aqui eu falei: Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Daniel Fusato, Garré, Lincoln. O Lincoln, ele é o goleiro, né? É o goleiro, o Lincoln é o goleiro. Aí, goleiro reserva, né? Ele pode jogar ou não. Eu até tinha me confundido aqui. Beleza? Só uma correção aqui. O Lincoln, ele é o goleiro reserva. Mal joga, por isso que eu também não tava muito lembrado aqui. Eu tinha me atrapalhado. Mas o Lincoln tanto faz. É um goleiro reserva. Se botar ele pra fora, pode colocar um da base mesmo. Entendeu? Dar oportunidade pra um da base. Né? Aí tem o Pablo e o Ryan. Então vamos lá. Esses aqui são os que podem ser dispensados juntamente com o Paê, beleza? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o Paê. 8 jogadores que, na minha opinião, poderia vazar do Vasco.